Yo, pessoas! Eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós temos um vídeo um pouquinho diferente, porque a gente vai falar dos titãs de Shingeki no Kyojin. Se você é desmemoriado que nem eu, ouviu muita coisa, simplesmente você não lembra, né? Porque é muita informação. A gente teve muitas informações aqui e outras ali sobre cada um dos titãs. E aí chegou num ponto em que a gente tem quase todos eles ali. Eu falo quase porque, por exemplo, o Eren tá fazendo uma coleção. Eu falei a minha vida toda congelado, aí nas pesquisas eu descobri que seria mais tipo dentro de um diamante, mas um de congelado, vocês já sabem quem é. Então a gente fica assim, ou esquece algumas coisas, ou não, sabe, nem se toca de algumas coisas. Então eu fiz uma pesquisa aí e trouxe pra vocês um pouquinho mais sobre cada um dos titãs pra gente ficar antenado do que tá acontecendo agora. E eu tô gravando esse vídeo, eu acho que é dia 16 ou dia 17, só pra vocês saberem porque até ele ser postado pode sair mais vídeo de Shingeki, então alguma informação pode não estar constando aqui, ok? E pra começar eu já vou direto no titã fundador, porque ele é o importantão. Pra quem não lembra, ele tá com Eren. E antes de estar com Eren, ele tava com o pai dele. E o pai dele roubou direto da família real. Então, assim, não era pra estar com Eren, mas está com Eren, né? Parte da coleção aí de titã que o Eren tá fazendo. Ele tá realmente montando um display. E esse titã, ele é muito importante. Ele pode, cara, ele gritando, ele pode controlar os titãs, ele pode mudar. Se você for um cidadão, ele pode mudar a sua forma, ele pode mudar as suas memórias, ele pode te transformar agora. Ele fez, pá, você é titã, entendeu? Então ele é um titã muito forte, é um titã muito importante. Só que, pra ele ser controlado e utilizado decentemente, tem que ser alguém da família real. O Eren da família real? Não, ele não é. Então isso é um probleminha aí que fica porque o fundador não pode ser utilizado na sua capacidade máxima por causa que ele tá com o Eren e não com alguém da família real. Só que a gente já viu que se ele estiver encostando em alguém da família real, ele consegue usar. Então tudo que ele precisa é agora pegar alguém da família real e amarrar na cintura e pronto, aí ele pode usar. Então, tipo, realmente é um titã muito poderoso, mas ele fica subaproveitado ou nada aproveitado nas mãos do Eren, porque ele precisa desse negócio da família real. E por meio desse titã, a família real tem herdado a vontade do rei, que era, não vamos atacar ninguém, vamos ficar aqui nas muralhas e quando o mundo resolver nos atacar a troco de nada, a gente só morre mesmo. Essa era a vontade do rei, o que é basicamente uma vontade de abandonar o próprio povo. Ela passava pra todo mundo da família real, mesmo que a pessoa fosse contra isso, quando o titã passava, ficava meio, ficava preso nessa vontade. O Eren não tem esse problema, né, gente? A gente já viu que ele não tem esse problema. Então, olha que show de bola, olha que show de bola. Isso promete muito caos, graças a esse aí, titã fundador, cuja vontade tava prendendo todo mundo ali e agora essa vontade meio que tá sendo ignorada. Titã de ataque foi meio uma incógnita das minhas pesquisas. As únicas coisas que eu achei é que ele é bom pra luta e tipo, ele é das memórias do passado, do futuro da galera, dos herdeiros do titã. E é isso, sabe? Eu só achei isso, eu fiquei tipo, mas a gente conheceu o titã de ataque já fundido aí com o titã fundador, né? Porque os dois estavam com Grisha e Jäger, e aí foram parar com Eren. Então a gente não viu cada titã, a gente viu um combinho só. Então temos esse problema aí com ele, mas existe aí esse titã de ataque que a gente descobriu depois de um tempo que ele nunca foi parado nas mãos de Marley concretamente, porque ele tava com alguém, com um dos Eldianos que não são fiéis a Marley, e a Marley não tava sabendo disso, né, senão não ia deixar solto. Então o titã de ataque aí foi algo que os Eldianos que são contra a Marley conseguiram manter em posse deles, e aí foi parar, um cara passou pro Grisha, o Grisha passou pro Eren, e aí tá na parte do display do Eren. Infelizmente, apesar de ser o titã que dá nome ao anime, eu tive dificuldade de achar alguma coisa mais específica sobre ele. Uma coisa importante é que o Eren não tinha originalmente o poder de endurecer, ele conseguiu ele depois. Então, assim, um desses titãs aí, ou os dois, não tinham o poder que ele originalmente tem esses dois, depois ele conseguiu mais um. Eles não têm o poder de endurecer, ele ganhou isso depois. Então, temos isso aí de curiosidade. O titã bestial é um negócio que tava meio confuso nessa temporada pra mim, porque eu não lembrava bolhufas do que tinham explicado, nem do fundador, nem do bestial. E ele é um titã muito importante nessa temporada, por causa que o Zeke causou uma reviravolta, porque ele traiu os pais e aí a gente achou que ele era full Marley. Aí do nada, pai, ele não é full Marley, ele é full Eldia. Então o Zeke é um cara causando confusão full agora, e aí agora ele já tá causando problema para Paradis. Então o Zeke,
gente. Ele é alguém pra ficar de olho. E ele é o portador do Titã Bestial. E eu fiquei confusa porque parecia que ele tinha os mesmas habilidades do fundador, então pra que tá todo mundo encanado com o Eren? Mas na verdade não. O Eren tem o fundador, então se ele fosse alguém da família real, se ele estiver encostando alguém da família real, ele só precisa gritar. O Zeke não. Como ele tá, o Titã Bestial precisaria injetar alguma coisa. Então tanto não injetar diretamente, mas a gente teve a parada do Zeke fazendo a galera beber o fluido dele, da espinha dele. Então isso acontece, eles precisam ter acesso ao fluido da espinha do Zeke pra que o Zeke possa usar os poderes nele, senão não adianta. E ele vai berrar e aí ele consegue transformar você em titã e te controlar. Ou seja, é uma versão mais humilde assim do titã fundador, certo? Então o Bestial teria essas capacidades aí. Se falar que ele é o único titã todo peludão, então tipo, eis a vibe. Então ele tem uma potência muito grande, apesar dele precisar que o pessoal tenha acesso ao fluido dele, se a pessoa tiver acesso, ele tem poderes parecidos com o do titã fundador, que é ótimo, porque se ele puder transformar eldianos aleatórios em titãs do nada e controlá-los, é um poder muito grande, então isso é bem perigoso. E ele não tem o problema que o Eren teve com não conseguir endurecer, ele consegue endurecer, então tipo, é um titã bem perigoso. O próximo titã foi um titã que começou aí nessa temporada, porque a gente não tinha visto ele até agora, que é o Titã Martelo de Guerra. Ele tava com a família Tyburn desde o começo, porque pra quem não lembra, essa família, ela discordava dos Eldianos, porque os Eldianos estavam fazendo errado naquela época, e grudaram com o Marley. Então o Marley, apesar deles serem Eldianos, pode ficar com esse titã aqui de brinde. Então eles sempre estiveram com o Martelo de Guerra. E esse martelo de guerra tem esse nome porque ele pode criar uma estrutura, tipo, é a arma dele, usando a própria carne dele. Então, tipo, olha que show. É como se você tirasse um pedacinho da sua barriga e fizesse, tipo, uma faca, sabe? Super family friendly. E outra coisa muito interessante que a gente viu, eu nem tinha pensado nessa possibilidade, ele literalmente consegue fazer com que o seu portador, no caso era a irmã do líder da família, né? E que num casulo, a uma certa distância, conectado por um tubinho. O que acontece com isso? A pessoa, todo mundo tá, nossa, pra matar o titã precisa catar na nuca. Não adianta você catar na nuca do martelo de ferro, porque ele não vai estar ali. Ele vai estar, o portador pode estar ali, ou o portador pode estar em qualquer outro lugar, o portador pode estar à distância, e o portador pode fazer o titã sair de qualquer lugar, porque é só ele estar enfiado em qualquer lugar. Então, tipo, é um titã muito prático, sabe? Esse casulo que ele faz em torno do portador é muito difícil de quebrar. Seria do nível titã mandíbula que conseguiria quebrar. Então ele é muito difícil de quebrar, mas mesmo assim, sendo um titã tão show, o Eren papou ele pra coleção. Então, agora no anime, né? Atualmente tá com o Eren, faz parte da coleção de display do Eren. Uma viagem minha disse que até o final do anime ele cata todo mundo, mas já tá acabando. Então, infelizmente, ele não vai completar a coleção dele de titã, mas ele tá com 3. Eu tô contando os minutos pra ele ir lá e catar ele também, mas enfim. Eren está com 3 titãs e esse é o último que ele conseguiu. O próximo titã é o Titã Mandíbula e a gente já viu um pouco do Titã Mandíbula quando a gente tava vendo a Ymir e tal. E agora está com um porco lá em Marley. E sim, a pessoa tem o nome de porco, eu também achei o cúmulo, mas ok. Esse titã, a gente sabe que ele não é muito grande, principalmente em comparação aos demais, que são de um tamanho legal, assim. Ele não é muito grande, ele costuma parecer fraco, parecer frágil, mas a mandíbula e as garras dele são muito fortes. Do tipo, endurecimentos que iam ser muito, uau, esse titã, olha só, ele é muito resistente em tal parte, ele é muito, porque ele consegue endurecer muito bem desse jeito. O mandíbula provavelmente consegue pegar ele, por causa que a mandíbula é realmente muito forte. Como ele é pequeno, ele consegue ser bem rápido e ágil. Então isso são pontos positivos do mandíbula. Ele é um titã mais difícil de se segurar, mas ele também é mais fraco que o resto. Então ele meio que é uma faca de 2 gumes aí. E agora ele tá com o porco, mas a gente viu ele com a Ymir. Então tivemos aí alguns momentos interessantes do mandíbula. O próximo titã é o quadrúpede. Ele tá com a Pirk lá em Marley. Gente, o quadrúpede é um titã bem nice, porque como ele é o único que fica, literalmente, ele tem esse nome porque ele fica de 4, ele anda por aí de 4. E com isso, como ele fica com as costas expostas e tal, ele não tem muita defesa. Ele é o titã mais fácil de acertar, porque ele fica muito exposto. O que o pessoal fez? Tacar arma em cima do quadrúpede. Então o quadrúpede é meio que um tanque de guerra humano, sabe? Ele está com armas em cima, soldados dentro pra controlar as armas, e o titã quadrúpede sai por aí no campo de batalha.
Ele é bem ágil, ele é bem rápido, só que ele tem esse problema com a defesa e fica bem complicado. Ele também tem muita resistência, por causa que ele consegue ficar muitos períodos. O portador não aguenta ficar forever de titã, ele tem que parar pra descansar. Só que o portador do titã quadrúpede consegue ficar períodos mais longos. Qual que é o problema disso? O pessoal fica tão acostumado a andar de 4 que depois, na hora que volta a ficar humano, fica como é que anda nas duas pernas? Ou esquece por um tempo, ou fica meio complicado, fica difícil. Tanto é que a gente vê a Pique se arrastando de 4 porque ela diz que é mais fácil andar assim, sabe? O povo simplesmente esquece como andar em pé. Eu acho isso muito engraçado. Mas ele é um dos titãs mais inusitados aí, porque ele realmente anda por aí de 4, então... Tem o ponto negativo, que é a defesa, mas tem o ponto positivo, que ele aguenta muito mais tempo que o resto da galera. Agora a gente vai pro Titã Colossal, que foi aí um dos primeiros titãs desses 9 aí que a gente viu. Acho que foi o primeiro, né? Com a bicuda que ele deu na muralha, a gente conheceu o Titã Colossal. E ele tem esse nome porque os titãs já são grandes. Na verdade tem alguns pequenos, né? A gente vê que tem uma variedade gigante desses titãs. Mas o Colossal, ele é enorme. A gente não viu nenhum titã tão grande quanto ele é realmente giganórmico. As muralhas já eram gigantes pra nenhum titã entrar, só que o Colossal fica com a cabecinha pra cima da muralha. Ou seja, o Colossal é realmente enorme. Ele é muito grande mesmo. E além desse tamanho todo dele, que infelizmente deixa ele bem lento, mas ele é gigante, ele ainda consegue... Ele solta, por causa do tamanho dele, um vapor assim. A temperatura corporal dele é muito elevada. Então ele consegue soltar um vapor muito quente e o portador dele consegue fazer com que esse vapor gere explosões. Ou seja... ele não é legal numa luta assim com o pessoal do esquadrão. Por quê? Porque o pessoal do esquadrão tem agilidade e rapidez e ele não vai conseguir se proteger. Mas se ele ficar assim, eu acho que vai, entendeu? A gente já viu isso de experiência, né? E aí, se ele precisar fugir, botar sebo nas canelas, ele só precisa sair da transformação. Aí vai sair aquele vapor crente e quem tiver perto vai se ferrar. Então, apesar de ser um titã com funcionamento mais simples do que outros que a gente citou, ele acaba sendo bem útil, principalmente no começo aí do anime. O nosso próximo titã é o titã... eu esqueci de falar que o Colossal tá com o Armin, e Eren Akuzuto, ele tá sendo controlado pelo Bertolt. Eu não consigo pronunciar o nome do outro, é muito estranho. Mas ele aparentemente tá muito enfiado aí nas histórias, nas memórias do antigo portador. Então, coitado do Armin, ele tá meio perdido aí. O próximo titã é o titã blindado, que está com o Reiner até agora. E ele é galera de Marley, entendeu? Então, o blindado tá com Marley. E a gente já viu ele em ação, ele é algo bem simples. Ele tem várias partes do corpo dele são muito duras, então tem poucos lugares que você vai conseguir acertar e machucar ele de verdade. Porque o corpo dele é todo endurecido, ele fica lá com aquelas capas duras em todo lugar. Onde que não tem aquela proteção? Nas junções do corpo, porque ele vai precisar mover. Se fosse duro, ele não ia conseguir se movimentar. Então, ele provavelmente é um titã mais pesado por causa... não o titã mais pesado de todo mundo, porque, por exemplo, a gente tem Colossal, mas ele provavelmente tem mais peso pra se mover justamente por causa desses negócios. Mas, se você acertar nas junções do corpo dele, provavelmente você vai conseguir causar um estrago bom, porque ali não tem proteção, mas do resto tudo tem. Então, tipo, acertar no peito, nas costas dele não é uma boa ideia, porque ele vai ter aquela capa dura e você não vai conseguir nada. E o próximo titã é o titã fêmea, que tem esse nome porque os titãs, independente se é homem ou mulher, não dá pra ver. São poucos que, nossa, isso foi uma mulher, não dá pra ver, sinceramente. O pessoal é tudo um corpo meio dane-se, o pessoal não tem genitálias. Só que é titã fêmea, dá pra ver seios, então, tipo, é um titã fêmea. Aí fica a minha questão, um homem não pode herdar titã fêmea? Essa é a minha questão, alguém precisa responder ela. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Titã fêmea era um titã que tinha bastante resistência, porque a gente vê a Anne correndo por longos períodos. Ele continua com a Anne, ele tinha uma habilidade de endurecimento bem legal. Ela era muito resistente, essa habilidade de endurecimento era muito resistente mesmo. E tinha a capacidade de envolver o portador num casulo, usando essa habilidade de endurecimento. Tanto é que a Anne tá no casulinho faz 3 séculos e meio. Então ela tá no casulo, Anne casulo. Então eu realmente tô esperando o Eren ir lá e catar, engolir a Anne e virar e pegar a titã fêmea pra ele. Eu queria muito ver isso. Tá com a Anne e a gente não vê ela desde quando ela começou a causar problema lá no começo do anime.
porque a partir do momento que ela entrou naquele casulo, ela não saiu mais. Mas a Titã era bem resistente e, tipo, tinha uma habilidade pra ataque também bem da hora. Então, saudade de Titã Fêmeas. Eu realmente gostaria de ter visto mais do Titã Fêmea, porque sumiu, tá tipo, preso em custódia dos Eldianos há 3 séculos. É um Titã que pertence a Marley. O portador é alguém de Marley, mas infelizmente tá com os Eldianos. Infelizmente não, né? Tipo, eu tô no momento que eu só quero ver tudo pegando fogo, né? Então, tipo, dane-se. Mas dependendo pra quem você tá torcendo aí, está preso com o pessoal da Ilha de Parades. Eu só fico triste porque o Titã Fêmea não tá sendo utilizado, tá literalmente preso. E tá lá, sabe, no porão, e dane-se. Isso me entristece, eu queria que tivesse sendo utilizado por Parades, mas ok. Enfim, gente, esses foram os titãs aí pra dar uma clareada aí pra quem esqueceu alguma coisa. Se você lembra de alguma informação que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários. Coloquei suas teorias sobre o Titã Fêmea, se o homem poderia herdá-la, e se fosse herdá-la, e se herdasse ela, sumiria as características do Titã Fêmea. Precisaremos de novo nome pra isso, se isso acontecesse. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí qual é o Titã favorito de vocês e até a próxima!